Em vez da demonstração de amor se expressar na promessa de sua exclusividade, que sua expressão mais concreta e nítida seja no cotidiano. Pela qualidade do tom, aroma e som dos dias é que atestamos a qualidade do amor que vivemos. Olá, eu sou Carlos Pérola e esse é o canal Livremo-nos, sendo ressuscitado mais uma vez. Hoje eu vou falar sobre o tema da não monogamia. Vou fazer isso a partir do livro da Geni Nunes, chamado Descolonizando Afetos, Experimentações sobre Outras Formas de Amar. A Geni Nunes, autora do livro, ela se apresenta como uma psicóloga, poeta e pessoa indígena pertencente ao povo Guarani. Descolonizando Afetos é um livro bastante recente, publicado em 2023 pelo selo Paidós, da editora Planeta. O livro trata então sobre esse tema da não monogamia a partir de uma perspectiva contracolonial. As reflexões são construídas principalmente a partir de referências indígenas. A autora cita vários pensadores indígenas ao longo do livro, cita exemplos de cosmogonias indígenas ou mesmo da língua guarani, que vão enriquecendo essa discussão sobre não monogamia, afetos, relacionamentos, trazendo outros olhares. Por exemplo, quando ela menciona que na língua guarani não existe uma palavra para expressar a ideia de posse. E vários momentos do livro são complementados com poemas escritos pela própria Geni, que vão dialogando com o tema discutido em cada capítulo, em cada subtítulo. Eu vou depois concluir o vídeo com a leitura de um desses poemas. A autora divide o livro em 3 partes, a primeira delas em que ela trata sobre como a colonização europeia impôs a forma monogâmica de se relacionar dentro do território por eles invadido. Na segunda parte do livro, a autora fala sobre equívocos comuns sobre a não monogamia. Então, ideias do tipo: não monogamia é só uma desculpa para homens machistas pegarem todo mundo sem responsabilidade. A monogamia protege de ISTs. Monogamia ou não monogamia é meramente uma questão de escolha. E na terceira parte do livro trata-se de reflexões na forma de acolhimento, de suporte, destinados a pessoas que desejam se livrar da monogamia e viver então esses afetos descolonizados que o título propõe. Uma das coisas que é importante deixar claro logo no início é o que a autora está chamando de monogamia e, consequentemente, de não monogamia, que é um entendimento que eu também tenho sobre esses termos. No senso comum, as pessoas tendem a considerar que monogamia e não monogamia se referem simplesmente à quantidade de relacionamentos sexuais afetivos que cada pessoa tem. Então, monogamia seria você se relacionar com apenas uma pessoa e não monogamia seria você se relacionar com mais de uma pessoa. Tanto é que muitos acabam usando também a palavra poligamia como sinônimo de não monogamia. Se você se diz não monogâmico, então necessariamente você é poligâmico. Você deve ter vários relacionamentos, namoros, casamentos ao mesmo tempo. Mas esse é um raciocínio equivocado. Traduzir monogamia e não monogamia como conceitos que se referem meramente à quantidade de relacionamentos que uma pessoa tem. O que a Geni vai trazer no livro é que, por mais que o sentido original do termo monogamia possa ter sido esse de um único casamento, gamia ou gamos, casamento, união, esse sentido foi se transformando com o tempo e hoje em dia já é uma definição que não funciona mais. É muito comum você encontrar pessoas que se consideram monogâmicas, mas que tiveram mais de um relacionamento ao longo da vida. Porém, uma relação por vez. Então, a monogamia vai se definir muito mais por uma impossibilidade de concomitância nesses relacionamentos, uma impossibilidade de se ter mais de um relacionamento ao mesmo tempo. Você pode ter 500 namoradinhos ao longo da vida, desde que seja um por vez, você vai seguir sendo uma pessoa respeitosamente monogâmica. Já a não monogamia, como o próprio nome diz, se propõe como uma negação desse modelo monogâmico de se relacionar. Então, se a monogamia é definida por uma impossibilidade de concomitância nos relacionamentos,
A não monogamia se definirá basicamente como uma possibilidade de concomitância nos relacionamentos. Notem, uma possibilidade, não uma obrigação. Então é possível você ser uma pessoa não monogâmica e ter um único relacionamento, ou nenhum. O fato de você se opor ao modelo monogâmico, o fato de você não considerar a concomitância de relacionamentos como algo que jamais pode acontecer, o fato de você não oferecer e não cobrar a exclusividade sexual e afetiva como prova de amor, isso é o que irá fazer de você uma pessoa não monogâmica. A Jenny vai colocar assim: na não monogamia, alguém que queira se relacionar com apenas uma pessoa tem o direito de fazê-lo, mas isso diz respeito apenas a si mesmo. Se a outra pessoa quiser também se relacionar com apenas um, sem problema, mas se sentir de outra forma, cabe apenas a ela essa escolha. Só quem pode dar consentimento nesse sentido é a própria pessoa sobre si mesma. Resumindo esse tópico, então, a gente pode enxergar a não monogamia como uma crítica ao modo como a normatividade monogâmica se orienta e não apenas uma implicância com o número. Não se trata apenas de aumentar a quantidade de vínculos, mas de construir outras formas de vivê-los independentemente do número. Um dos temas que a autora dá bastante ênfase ao longo do livro é a questão das relações entre monogamia, colonização e catequização, a partir de estudos que ela faz, principalmente através das cartas jesuíticas. Ela vai mostrando como a monogamia foi imposta no território brasileiro e além pelos colonizadores europeus via catequização. Ao chegar aqui, esses padres jesuítas viam que os povos indígenas que aqui viviam não mantinham suas relações de acordo com os preceitos monogâmicos. Eles às vezes se relacionavam com mais de uma pessoa, não seguiam essa ideia de ter que ficar juntos até que a morte os separe, e os jesuítas ficavam bastante indignados com toda essa liberdade na vivência dos afetos. Acabavam muitas vezes relatando as suas indignações nessas cartas que a autora estuda. E esses jesuítas estavam convencidos de que era preciso ensinar os indígenas a se relacionarem segundo as normas monogâmicas. Eles precisavam ser salvos, sabe-se lá de quê, e essa salvação se daria através da religião e da moral cristãs. E a monogamia acabava vindo junto nesse pacote imposto pelos colonizadores. E aqui é bastante interessante a reflexão que a autora faz sobre esse tema da salvação. Ela vai dizer assim: o objetivo de catequizar e evangelizar todos os povos do mundo parte de um lugar de fazer o bem, de levar o amor e a salvação. E é justamente aí que temos um ponto crucial. Por vezes somos ensinados a associar opressão, racismo e demais violências a algo relacionado ao ódio, ao mal. Mas para contracolonizar, ou seja, para fazer um esforço contrário à colonização, precisamos reconhecer que é justamente em nome do bem, da família e do amor que a maior parte das violências se perpetua. Nesse sentido, não é suficiente dizer que determinada estrutura é saudável porque se diz referente ao amor, à caridade, ao respeito, à confiança ou à fidelidade. Se não abrirmos essas palavras, se não vamos a fundo no que elas realmente querem dizer naquele contexto. O exercício de descolonizar o pensamento gira em torno desse gesto de termos certa desconfiança em relação àquilo que nos ensinaram que era justo e correto porque era em nome do amor e do bem. Jenny traça um paralelo entre a monogamia e a religião cristã porque ambas se dão numa forma de monocultura. Em ambas não se admite a concomitância, não se consegue viver com a ideia de diversidade. Em ambas se exige um amor exclusivo, se entende que o amor só é possível, só é verdadeiro se for exclusivo. O amor por uma única pessoa, monocultura dos afetos, o amor por um único Deus, monocultura da fé. Se a gente for se guiar pela mitologia bíblica, a gente vai ver que esse Deus cristão só se sente amado se for o único. É um Deus
que se mostra egocêntrico, ciumento, que quer ser amado acima de todas as coisas, que não tolera a ideia de que outros deuses possam ser adorados, etc. E aí vem toda aquela ideia de que o amor só é verdadeiro se for exclusivo. Se ama outros além de mim, é porque não é amor de verdade. É uma deslealdade, é uma traição. Então notem que há uma aproximação muito forte entre essas duas monoculturas. A monogamia se constrói segundo essa mesma lógica, essa mesma sensibilidade monoteísta, essa rigidez em torno do único e, consequentemente, uma dificuldade tremenda, uma recusa de abraçar o diverso, o múltiplo, o mais do que um. Enquanto isso, a não monogamia vai nos convidar a repensar essa ideia que acabou se tornando a dominante em nossa sociedade, que está tão enraizada em nossa cultura que para muitos ela acaba soando como uma coisa óbvia, tão óbvia que não precisa nem ser mencionada, essa ideia de que o amor se prova através da exclusividade. A forma principal, mais eficaz de mostrar que amo uma pessoa é não amando as outras. Uma outra forma da qual a monogamia vai se diferenciar da não monogamia é no que se refere ao tipo de reivindicação que é feito em cada um dos casos. Quando uma pessoa se reivindica como não monogâmica, é uma determinação que ela está tomando para si mesma. Não quero oferecer, nem vou cobrar exclusividade como prova de afeto. Não acho que é assim que os afetos funcionam, não quero compactuar com uma ideologia que prega essas ideias. Enquanto na monogamia, o limite entre o decidir para si e o decidir para o outro acaba ficando meio impreciso. Há uma expectativa de que a pessoa corresponda, retribua a sua decisão de se guardar somente para ela. E devemos considerar também que essa pessoa que está oferecendo e cobrando exclusividade como prova de amor, ela não teve essa ideia do nada, ela não inventou isso, mas ela está se rendendo a uma forma de enxergar os relacionamentos ao qual ela foi exposta desde sempre e que ela aprendeu como sendo a forma correta, boa de se relacionar. A gente pode dizer que existe uma pressão social em prol da monogamia. Não uma pressão que se dá de forma violenta, coercitiva, você tem que ser monogâmico, mas uma pressão sutil. A ideologia monogâmica está presente em toda parte e é apresentada como uma forma óbvia de se viver os relacionamentos. Por exemplo, você liga a televisão e está passando um filme ou uma novela em que o protagonista está vivendo um grande dilema porque ele está gostando de duas pessoas ao mesmo tempo e ele precisa escolher apenas uma. A possibilidade da concomitância dos relacionamentos muito raramente é considerada e é com esse tipo de conteúdo, essa visão sobre os relacionamentos que a gente é alimentado desde criancinhas. A Geni vai dizer assim: apesar dessa pressão social, a monogamia é narrada como uma escolha simplesmente espontânea, e isso oculta o fato de que, na maioria das vezes, a abdicação da própria autonomia afetivo-sexual faz parte de uma negociação implícita, é uma moeda de troca para que se possa exigir do outro que entregue o mesmo que se oferece. Talvez por isso, quando alguém recusa receber esse presente, haja reações tão adversas. Aí ela coloca a situação em que alguém responde assim: não, eu não quero que você deixe de estar, beijar, amar, se relacionar sexualmente com quem quiser, de sair para onde quiser, como prova de amor a mim. Esse tipo de resposta, segundo a Geni, pode soar como uma ofensa, um desagrado. E aí ela segue: a recusa desse combinado mutuamente coercitivo desestabiliza toda a economia moral da monogamia. Para que existam pessoas que se sacrificam por outras, é necessário que haja quem aceite esse presente e corresponda. Um pouco mais adiante, após tantos séculos subjetivados nessas lógicas, é difícil desaprender esses roteiros que nos ensinam que prova de amor
é abdicar de si, que é abrindo mão da nossa autonomia, que demonstraremos o quanto cuidamos, amamos e nos importamos com o outro. É difícil, mas não é impossível, e é aí que temos a negação de todo esse modelo na forma da não monogamia, que nos convida a viver os afetos de outras formas, com a possibilidade de concomitância, sem a necessidade de ficar se guardando como prova de amor, sem terceirizar as decisões sobre seu próprio corpo, que é uma expressão que a Jenny usa em alguns momentos do livro. Essas são apenas algumas das contribuições que a Jenny traz para o debate sobre não monogamia. Ela trata de muitos outros temas e realmente vale a pena a leitura do livro. Vale também a pena acompanhar os textos que ela posta no Instagram sobre não monogamia e temas correlatos. O perfil é @genipapos. Deixo também o convite para que você se inscreva no canal, curta o vídeo. Livremo-nos é um canal concebido para falar sobre livros, mas trazendo junto alguns temas que me interessam pessoalmente. A não monogamia é um desses temas. E como eu mencionei antes, eu trouxe agora um dos poemas da Jenny para finalizar o vídeo. É um poema que meio que resume os tópicos que eu acabei abordando aqui, ao mesmo tempo em que nos incita a reflexões através das várias perguntas que ela vai trazendo. O poema diz assim: quando você admira a beleza de alguém, é necessariamente porque acha feia outra pessoa? Quando você admira a sabedoria de alguém, é necessariamente porque acha pouco inteligente quem ama? Quando deseja alguém, é necessariamente porque não deseja quem ama? Nem todo brilho alheio informa nossa opacidade, nem todo encanto alheio comprova nosso desencanto. Nem tudo gira em torno de nós. Você só ficaria feliz se a chuva regasse apenas você? Que só a você o sol trouxesse luz e calor? Que o ar só circulasse na sua respiração? O que queremos quando demandamos exclusividade na alegria e no prazer? Que alta autoestima é essa que só encontra paz e serenidade na exclusividade? Por que desejar uma primavera de uma flor só, uma enxame de uma só abelha? A lição dos nossos parentes, rio, terra, vento, pássaros, é de que a saúde está na floresta e não na monocultura.